Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-final de semana do Wild Card Round, a primeira rodada dos playoffs da NFL. Passarei pelas 4 partidas e no fim falarei dos confrontos que já estão definidos, cenários pro Divisional Round, muita coisa aconteceu nesse final de semana, um grande jogo para fechar o final de semana com chave de ouro. Então é isso, vamos pros jogos. O Houston Texans atropelou o Cleveland Browns no primeiro jogo do Wild Card Round, 45-14. Um jogo que o primeiro tempo foi até equilibrado, né? Os Texans foram vencendo pro intervalo 24-14. Os Browns chegaram a virar o jogo depois de começarem atrás. Foi um primeiro tempo equilibrado, mas no segundo o Joe Flacco colocou tudo a perder. 10 pontos já é uma diferença que você tem que remar um pouco para voltar. E aí o Joe Flacco lança 2 pick six consecutivas e o jogo acaba, né? Uma pro Steven Nelson, outra pro Christian Harris. Os Texans abrem o último quarto com um touchdown do Devin Singletary. 45-14, o jogo já havia terminado, né? Eu vou passar pelo jogo de início ao fim, mas assim, big picture, né, um cenário geral do jogo em retrospecto, os Texans foram superiores no primeiro tempo, claro que foram vencendo, mas se você analisa os drives, os Texans iam montando drives e tal, iam avançando. Nico Collins jogando um absurdo, excelentes chamadas do Bob Slowick, CJ Stroud, absurdo, o que ele tá fazendo como calouro é um negócio de outro mundo. Enquanto os Browns, os 2 drives que eles fizeram touchdowns foram 2 big plays, né? Uma do David Njoku e outra do Harrison Bryant, né? Porque acho que o único ponto negativo dessa defesa dos Texans nesse sábado foi que ela não marcou bem os tight ends da equipe, né? O Njoku, os tight ends do adversário, né? O Njoku e o Harrison Bryant. Então, essas 2 big plays colocaram o Cleveland Browns no jogo por um tempo, né, até os Texans abrirem 10 pontos de vantagem no final do segundo quarto, e aí tudo que aconteceu no terceiro e quarto. Mas o time que conseguia, o time que estava bem, o time que estava conseguindo avançar consistentemente era o Houston Texans, né? E a equipe eles começaram trocando punts, os 2 times, né? O punter dos Browns não teve um bom jogo. Teve uma 4ª para 3 jardas no meio do campo, logo no começo da partida, que os Texans foram pro punch, que eu fiquei um pouco preocupado, mas os Browns não conseguiram fazer nada. E depois de uma 4ª para 2 jardas na linha de gol, né? 2 jardas para end zone, eles de novo foram pro field goal, foram chutar ao invés de tentar a conversão, que eu também não gostei, mas acabou não fazendo muita diferença, né? Os Browns fizeram o touchdown depois desse field goal, né? Muito graças a uma big play do Joe Flacco pro David Njoku, né? 45 jardas. Os Texans respondem com um touchdown também, que teve uma corrida longa de 29 jardas pro Devin Singletary. Depois teve o touchdown do CJ Stroud pro Nico Collins, que ele virou o Julio Jones no auge, o Nico Collins, né? O ajuste de corpo, as rotas que ele tá correndo, é um negócio de outro mundo após a recepção, e ele que é muito grande, ele tá jogando muito bem mesmo. E aí teve um início ali de um pânico, né? Porque o Laremy Tunsil, por algum motivo, estava no time de bloqueio de extra point, de bloqueio para o extra point do Houston Texans. Um companheiro de equipe cai na perna dele, mas acaba não sendo tão sério, ele volta depois pra partida. Os Browns fazem um touchdown, dessa vez com uma big play pro Harrison Bryant, né? Um avanço. Foram de quantas jardas? Foram 65. Não, desculpa. Foram 47 jardas. É muita coisa. Os detalhes, quantas jardas foram jogadas, às vezes é difícil achar. Eles conseguem o touchdown, e aí os Texans respondem com um touchdown longo pro Brevin Jordan, né? O tight end da equipe, que mostrou uma explosão absurda. Tight end, apesar dele usar a camisa 9, que é um absurdo. Já falei aqui a minha insatisfação com a mudança das regras dos números, né? E aí o jogo tava equilibrado, os times trocaram punches, até que
O CJ Stroud faz um passe longo de 37 jardas pro Dalton Schultz, que tinha sofrido um fumble horrível logo um dos primeiros drives, na primeira ou na segunda campanha da equipe, e abre aí 24-14. Também teve uma jogada que o Nico Collins ele consegue se desmarcar, mas o passe fica muito longo para ele, né? Talvez ele tenha desistido um pouquinho na rota, mas ele estava livre, o CJ Stroud poderia ter achado, né, no field goal dos Texans. Então 24-14, a sensação é que poderia ter sido pior ainda pro Cleveland Browns. E aí no segundo quarto a vaca vai pro brejo. 2 pick six consecutivas do Joe Flacco, né? 2 interceptações retornadas para touchdown. Ali ficou bem claro que a mágica do Joe Flacco chegou ao fim. Ele foi sacado numa 4ª-para-6 no drive seguinte, e aí acabou o jogo, basicamente, virou tudo garbage time. Teve um touchdown ainda do Devin Singletary. Grande jogo do Houston Texans. O Bob Slowik, que é o coordenador ofensivo da equipe, ficou bem mais caro depois dessa partida e vai ter ainda mais interesse. Não que todos os times que basicamente têm um cargo disponível para head coach vão querer contratar o Bob Slowik, e a pedida dele salarial só ficou maior porque o primeiro tempo dele foi espetacular. Mas não tem como falar do CJ Stroud. Não tem como não falar do CJ Stroud, né? O cara, provavelmente seja a melhor temporada de calouro que eu vi um quarterback fazer. Eu colocava nesse posto, no meu coração, a temporada de calouro do Robert Griffin III em 2012. O próprio Andrew Luck em 2012 também entra na discussão. O Baker Mayfield em 2018. O Cam Newton em 2011. Todas grandes temporadas de calouro. E hoje, se eu tivesse que dizer, eu diria que o CJ Stroud teve a melhor temporada de calouro que eu vi desde que eu comecei a acompanhar a NFL. Acho que o fato dele ter se machucado na reta final, estranhamente, ajudou um pouco a tirar o hype dele e da equipe, né? Porque ele desfalca a equipe alguns jogos por conta de lesão. Foi uma concussão que ele sofreu, né? E aí quando ele volta, o Tank Dell tá machucado e tal. Mas é absurdo o que ele faz, né? A força que ele tem no braço, a precisão dele, como ele se move no pocket. Ele parece um veterano de 10 anos se movendo no pocket, né? É um absurdo mesmo. Ele é ajudado pelo esquema? Claro, mas você tem que ter um quarterback desempenhando o esquema, né? E o CJ Stroud maximiza tudo que os Texans querem fazer ofensivamente. Nico Collins também, que salto que ele deu. Ele foi draftado em 2021 pelo Houston Texans. E até é engraçado que durante a transmissão o Noah Eagle, o narrador da TV dos Estados Unidos, péssimo, inclusive, se não fosse o pai dele, não fosse o Ian Eagle, que é um baita narrador. Ele faz NFL também, mas eu gosto muito mais do Ian Eagle fazendo NBA, né? Ele faz as transmissões dos jogos dos Nets. Ele falou, né, que o Nico Collins ele mudou um pouco os hábitos dele. Ele começou a fazer yoga e pilates na off-season, tal, para melhorar o core dele, né, flexibilidade, esse tipo de coisa. E até eu vi um tweet brincando, pô, será que o que mudou no Nico Collins foi que ele passou a fazer yoga, ou que ele foi do Davis Mills pro CJ Stroud, né? Só o tempo dirá qual vai ser a diferença, né? A verdade é que Nico Collins não era nada assim o CJ Stroud, né? Assim como um monte desses caras não eram. E o CJ Stroud realmente é um absurdo. Eu achei que a defesa dos Texans foi muito bem também. E que jogo do Darius Stingley, né? A primeira temporada dele foi muito ruim, a segunda foi bem melhor. E hoje que eu tô gravando aqui logo depois do jogo, né? Ele botou o Amari Cooper no bolso, né? O Amari Cooper teve 4 recepções para 59 jardas em 5 alvos. E foi tipo 2 recepções só com a marcação direta do Darius Stingley. Grande jogo dele, grande jogo. Ele no segundo ano ele se tornou o cornerback que a gente esperava no draft. Ele foi selecionado antes do Sauce Gardner. Não era nenhum absurdo na época. Na época do draft eu preferia ele ao Sauce Gardner. Claro que o Sauce Gardner virou um cornerback absurdo, para mim o melhor cornerback da NFL, mas o que o Darius Stingley fez esse ano não tá tão longe assim.
Como eu falei, o meio do campo ali, de repente, você deu muito espaço para os tight ends, mas eu acho que você não tem como criticar essa defesa dos Texans. Foi realmente uma atuação quase perfeita. Do lado do Cleveland Browns, a defesa, tirando o Jeremiah Owusu-Koramoah, a defesa foi muito mal, né? O J.O.K., linebacker da equipe, ele lida muito com lesões, mas quando ele tá em campo, ele é esse cara, esse linebacker super veloz, que ele faz um diagnóstico muito rápido das jogadas e usa a velocidade dele para chegar. Foram 4 tackles atrás da linha de scrimmage, teve uma sequência que foram 2 consecutivos. Tirando ele, ninguém mais apareceu. Myles Garrett, cara, a sorte dele é que o prêmio de defensor do ano, a votação já fechou. Porque ele não apareceu nesse jogo, né? Méritos pro Houston Texans, que conseguiram minimizar. O Laremy Tunsil, mesmo depois da lesão, fez uma partida muito boa, mas não é só o Laremy Tunsil bloqueando o Myles Garrett 1-1, né? E teve ajuda e teve muita jogada. Você corre, você através do esquema, você foge um pouco do Myles Garrett, faz ele perseguir a jogada, coloca uma marcação dupla em alguns momentos, ele não teve impacto. E é um cara que ele provavelmente vai ser eleito defensor do ano e deixou muito a desejar, muito mesmo a desejar nesse sábado. O Joe Flacco, você vive com os erros, só que os erros dele foram maximizados nesse sábado, né? 2 pick six que o jogo já estava difícil, né? Mas foram colocadas, esses 2 lances colocaram o jogo fora de alcance do Cleveland Browns. E em 2024 você ter um quarterback estátua é bem complicado, né? Um cara que não consegue esticar uma jogada, não consegue fugir um pouco da pressão, não consegue se mover como ele, é complicado, né? Você funcionou muito bem, levou os Browns aos playoffs, mas os Browns deixam os playoffs muito por conta do Joe Flacco, e os Browns têm um grande problema seguindo em frente, né? Que eles estão pagando um caminhão de dinheiro pro Deshaun Watson, ainda estão pagando escolha da troca e não tem uma definição na posição. Eu ficaria surpreso se o Joe Flacco voltasse. Eles não têm outra opção que não seja vamos tentar fazer o Deshaun Watson funcionar. Mas a equipe está numa situação bem complicada. Bem complicada mesmo, porque com essa versão do time, sem um upgrade na posição de quarterback, eles não vão muito longe. E acho que eles já estão batendo com a cabeça no teto. Eles tentaram um upgrade e deu errado. A menos que o Deshaun Watson milagrosamente volte a ser o cara acusações de abuso sexual, vai ser complicado. E karma, diria, provavelmente. Mas enfim, grande vitória do Houston Texans. O Kansas City Chiefs passou com tranquilidade pelo Miami Dolphins 26-7, jogo que foi o 4º mais frio da história da NFL no momento do kickoff. Quando o jogo começou, estavam 4 graus Fahrenheit negativos, que dá menos 20 graus Celsius. Isso com uma sensação térmica ainda mais baixa. Então, muito frio. Teve um lance que o capacete do Mahomes quebrou por conta do frio, mas a pancada aí facilitou ele quebrar. Ele teve que pegar outro capacete. Foi realmente um jogo marcado pela temperatura extrema. Só que não foi tão ruim quanto se tivesse, por exemplo, uma ventania absurda, chuva muito forte, neve muito forte, porque estava muito frio, mas não nevou durante o jogo, não choveu durante o jogo, e não teve nenhum vento muito absurdo. Tava ventando um pouco, mas nada muito absurdo. Isso, somado ao aquecimento do gramado, eu achei que as condições eram bem razoáveis. Claro que a bola tá um pouco mais difícil de receber, o jogo terrestre, a pancada dói mais, mas eu achei que os jogadores das 2 linhas e todos os jogadores em campo não estavam patinando, como a gente já viu em outros jogos de temperatura extrema como esse. Então o impacto acabou sendo um pouco menor do que o esperado, mas ainda assim o Kansas City Chiefs venceu com tranquilidade, 26-7, como eu falei. Poderia ter sido mais simples. Os Chiefs cometeram vários erros que eles se prejudicaram. Foram alguns drops que você já está acostumado a ver. Teve um touchdown que o Mecole Hardman, na terceira campanha do jogo, ele não conseguiu rastrear a bola no passe longo.
ele tava livre, ele se enrolou todo. Tiveram alguns drops do Travis Kelce, de cabeça eu me lembro uns 3 pelo menos. Ele terminou com números bons, 7 recepções para 71 jardas, mas não foi um bom jogo do Travis Kelce. Quem jogou muito bem foi o Rashee Rice, né? 8 recepções, 130 jardas, 1 touchdown. Ele fez a recepção longa no último drive que matou a partida. Eu até falei sobre isso durante o jogo, né? Se não fosse o desenvolvimento do Rashee Rice ao longo da temporada, seria tenebrosa a situação dos Chiefs, né? Porque hoje ele é o recebedor mais confiável da equipe, mais até do que o Travis Kelce, que não tá jogando bem. E o ataque dos Dolphins nunca conseguiu fazer nada. Teve uma big play pro Tyreek Hill, né? Um passe de 53 jardas que virou o touchdown, que nem foi um passe tão bom assim, foi uma grande jogada do Tyreek Hill. E tirando isso, os Dolphins literalmente não conseguiram fazer nada, né? Só fizeram esses 7 pontos. O jogo. Os Chiefs abrem o jogo com um belo drive, vão de forma constante, metódica, avançando. Começou com 2 drops, um do Travis Kelce e outro do Rashee Rice, que aí você começou a ficar um pouco preocupado, mas aí a equipe converte a terceira descida, vai avançando, a Isaiah Pacheco correndo bem com a bola e termina com um touchdown do Rashee Rice. Os Dolphins vão pro punch, depois o drop que eu falei do Mecole Hardman, punch do Kansas City Chiefs. E aí o Miami Dolphins lança uma interceptação, Tua lança uma interceptação, um passe horroroso, apoiando com o pé de trás, pro pessoal entender, né? Quando o quarterback ele toma a decisão para passar a bola, se não é um passe com um arco muito grande, ele planta o pé da frente e passa a bola, né? Para colocar direção, colocar força. Quando você tá com peso no pé de trás, que no caso do Tua é o pé esquerdo, mas no caso de quarterback destro é o pé direito, a bola, a tendência é ela subir mais, né? Porque você faz mais isso quando você quer fazer um passe com um arco muito grande e tal. Tem quarterback que tem um braço muito forte, tipo Mahomes, tipo Josh Allen, tipo Justin Herbert, Cam Newton no auge, esse tipo de jogador, que não importa muito a base, né? Pro Tua, a base dele tem que estar perfeita. E ele tentou arriscar um passe quando ele estava sendo pressionado, acabou sendo interceptado. No drive seguinte, mais um drop horroroso do Travis Kelce. Foi uma campanha longa que termina num field goal. Aí vem o touchdown do Miami Dolphins, como eu falei, uma recepção do Tyreek Hill muito bonita, que ele conseguiu transformar num avanço de 53 jardas e o touchdown. Aí os Chiefs abrem 13-7 na próxima campanha com um field goal. A equipe tá tendo, como você tá vendo, né? A equipe teve problemas para entrar na red zone, para fechar drives. Aqui o Mahomes conseguiu converter uma quarta descida com as pernas, foi bem bonita. 13-7, turnover on downs do Miami Dolphins, um passe muito forçado no Tyreek Hill, numa quarta descida, que eu não gostei da chamada. Punch, mais um field goal dos Chiefs, fim do primeiro tempo, 16-7. Vai pro primeiro tempo você perdendo por 9 pontos, não é nenhum absurdo, né? Mas a forma como o jogo tava se desenvolvendo naquele momento, era difícil ter muita expectativa para uma virada do Miami Dolphins, que abre com punch. Os Chiefs mais um field goal, novamente com problemas na red zone. Foi nesse lance que o Patrick Mahomes quebra o capacete, foi uma pancada capacete. Assim, quando você leva uma pancada no capacete que quebra, mesmo levando em consideração as condições climáticas, ele não ter passado pelo protocolo de concussão eu achei um pouco estranho, né? Mas realmente parece que não foi das piores pancadas aí que a gente já viu. Ele teve que trocar o capacete. Os Dolphins vão para um punch e os Chiefs abrem 26-7 com um touchdown na 16ª campanha do jogo, graças a um avanço longo do Rashee Rice. E nada mais funcionou pro Miami Dolphins. Ali o buraco já era muito grande. Vitória do Kansas City Chiefs, que eu achei que eles jogaram bem defensivamente, mas nada espetacular. Eu acho que diz mais sobre as dificuldades do Miami Dolphins. A defesa dos Dolphins, eu diria a mesma coisa. Eu achei que foi uma atuação boa, ok. Acho que boa talvez seja exagero, mas ok. Contra um ataque também, sofreu com drops, sofreu com frio, sofreu com dificuldades para finalizar drives, né? Eu achei que foi um jogo que eu nunca senti os Chiefs em qualquer tipo de perigo, né? Mesmo a equipe não jogando num bom nível, o que diz muito sobre o Miami Dolphins. E vai ser um tópico grande nessa semana, vai ser um tópico no podcast Cara dos Esportes. Tua tá entrando no...
ele entrou, né, na última temporada, 19, 20, 21, 22, 23. 23 foi o 5º ano de contrato dele. Os Dolphins precisam renovar o contrato dele. Ele é o quarterback que você paga 45 milhões de dólares? Ele jogou muito bem esse ano. Mas quando você paga um quarterback como ele 45 milhões de dólares, é complicado, que ele não é claramente o quarterback que eleva os companheiros de nível, que pode... Ele é parte do... Ele tá dentro do ônibus, ele não tá pilotando o ônibus, né? Quem tá pilotando o ônibus é o Mike McDaniel. E eu acho, assim... Meu palpite hoje é que o Miami Dolphins vai renovar o contrato do Tua. Se eu faria isso... Provavelmente não. Mas a gente vive num mundo real que a gente sabe que é muito difícil abrir mão de um quarterback que você selecionou na primeira rodada, que jogou num bom nível. Ele jogou num bom nível esse ano. Ele teve determinado momento que ele parecia que ia ser MVP. Só que cada vez que os Dolphins precisaram do Tua, ele não apareceu. Então é uma questão complicada. A equipe precisaria de muita coragem para abrir mão dele e... Não tem opções melhores, tem opções mais baratas, mas não tem um quarterback melhor do que o Tua disponível fácil, né? Você vai falar de Kirk Cousins vindo de uma lesão no tendão de Aquiles. Você vai falar de Gardner Minshew, Jacoby Brissett. Não são quarterbacks, Kirk Cousins juntando a questão física e a idade. Não são quarterbacks melhores, né? Não um prospecto melhor, né? Só que seriam bem mais baratos. O Cousins provavelmente não. Bem mais barato não, mas mais barato. Você vai ter essa coragem de falar assim, não, em vez de pagar 45 milhões de dólares pro Tua, vamos pagar 15 pro Gardner Minshew e vamos tentar trazer mais um wide receiver. É uma decisão muito dura. Por isso eu acho que os Dolphins vão renovar com Tua e aí depois se preocupa no futuro. Eu acho que a situação, a decisão boa, o meio termo disso... seria usar franchise tag nele. Dar mais um ano. Ver se ele consegue continuar evoluindo. Porque ele mostrou sinais positivos. Só que ele tem muitas limitações físicas, né? O braço dele não é nada especial. Ele não é móvel. Então, eu não sei se ele tem muito mais o que melhorar, né? E aí fica parecendo um pouco os dois caras da mesma coaching tree, né? O Kyle Shanahan com o Jimmy Garoppolo e o Sean McVay com o Jared Goff. Quem que vai ser o Matthew Stafford do Mike McDaniel no Miami Dolphins? Não tem nenhum cara óbvio, né? Não que... O Stafford era um cara que também não era nenhuma garantia, né? Então, não se desenha esse Matthew Stafford disponível no mercado. Ou então você tem que achar um Brock Purdy, né? Selecionar um cara que vai ser, sei lá, um dos 15 melhores quarterbacks da NFL na 7ª rodada, com a última escolha. Aí é ótimo, porque... Se você tem o Tua, mas recebendo o salário do Brock Purdy, essa conta fecha, porque sobra muito dinheiro para você investir no resto do elenco, né? Você pode ter o George Kittle, Deebo Samuel, Brandon Ayuk e o Christian McCaffrey. Mas aí se você tem que pagar 45 milhões de dólares pro Tua, aí a conta não fecha. Então vai ser um ponto que eu quero discutir no podcast dessa semana. O que os Dolphins fazem com o Tua, enquanto o Kansas City Chiefs avança. Não me encantou, mas ainda assim vai ser um time muito duro de ser batido, porque tem o Patrick Mahomes. Eu achei que o Patrick Mahomes fez um jogo muito bom, mas mais uma vez os recebedores dele deixaram um pouco a desejar. O Green Bay Packers amassou o Dallas Cowboys, não se deixe enganar pelo placar final. Teve muito garbage time envolvido. Foi um atropelo completo dos Packers, que terminaram o ano jogando muito bem no ataque. Principalmente o Jordan Love vem mostrando que, assim, é cedo dizer que ele vai ter uma sucessão à altura no nível do Aaron Rodgers e do Brett Favre, mas ele fez mais do que necessário para mostrar que é o quarterback, pelo menos pelo próximo ano e provavelmente pelos próximos anos, né? A partida que ele fez, que não foi um ponto fora da curva, ele já vinha jogando muito bem na reta final da temporada, muito preciso, no ritmo, algo que os Packers não tinham com o Aaron Rodgers, né? Um quarterback capaz de jogar no ritmo o tempo todo. Claro, o Rodgers venceu 2 dos últimos MVPs, né? Não tô dizendo que ele jogou mal, né? Mas era um ataque do Aaron Rodgers, né?
Aqui a gente tá vendo mais o ataque do Matt LaFleur e tem funcionado perfeitamente. A equipe amassou os Cowboys completamente. Foi feio o quão dominado o front seven dos Cowboys foi pela linha ofensiva. Os Packers conseguiam o que queriam, começaram logo o jogo com um drive longo, dominaram o relógio da posse de bola no primeiro tempo. Realmente foi um atropelo, né? O jogo vai terminar 48-32, eu tô gravando aqui no finalzinho dele, mas 16 pontos não condiz o que foi o jogo, né? E você que assistiu a partida, você sabe muito bem disso, né? Os Cowboys foram trágicos, Dak Prescott muito mal, a defesa vergonhosa, foi uma atuação vergonhosa da defesa. Acho que não tem nada que dê pra salvar. O Jake Ferguson, tight end, jogou bem, teve 3 touchdowns, mas tirando isso, não tem nada, zero. Ninguém tá salvo nesse time dos Cowboys. E pros ouvintes, eu vou basicamente aqui o meme do podcast Galera dos Esportes. Quando você estiver escutando esse programa, o Mike McCarthy pode ter sido demitido. Eu acho que é uma possibilidade real. Não cravaria nem que sim, nem que não, mas é uma possibilidade real. Vou falar de futuro das duas franquias seguindo em frente, mas passando pelo jogo, os Packers abrem, não poderia ser melhor, né? Um drive longo, 8 minutos, come metade do primeiro quarto, termina com um touchdown do Aaron Jones, que teve 3 touchdowns, foi muito bem na partida. Ele que joga muito bem contra o Dallas Cowboys em geral. Segundo ou terceiro jogo dele de 3 touchdowns contra o Dallas Cowboys. Segundo drive, o Dallas Cowboys punch. Teve um passe do Dak Prescott que bateu nos dedos ali do CeeDee Lamb. O passe estava um pouco pra frente e o CeeDee Lamb não conseguiu. E isso foi um tema do jogo enquanto estava competitivo. Conexão do Dak Prescott com o CeeDee Lamb não funcionou. O CeeDee Lamb ele termina com 9 recepções, 110 jardas, mas enquanto o jogo estava próximo, eles não estavam falando a mesma língua ali, né? E teve um momento ali que tava o Mike McCarthy conversando com o CeeDee Lamb e tal, um olhando pro outro, Dak e o CeeDee Lamb, né? E foi estranho, mas enfim. Cowboys foram pro punch, os Packers conseguiram gastar um pouco de relógio, mas foram pro punch novamente. Teve uma terceira descida longa que o Jordan Love, ele estica um pouco a jogada, ele ia tentar correr, mas aí ele volta porque viu o defensor dos Cowboys, volta pro pocket, faz o passe que foi muito parecido com o Aaron Rodgers. Ali, todos os torcedores de Bears, Lions e Vikings sentiram um frio na espinha, né? Porque parece que eles encontraram de novo esse cara, né? O próximo drive, o Dak Prescott é interceptado, passe ruim, Jair Alexander faz uma grande jogada, ele se machuca alguns drives depois, é um problema, ele que já era dúvida para essa partida. Uma grande jogada do Jair Alexander, mas foi um passe ruim do Dak Prescott. E os Packers recuperam a bola ali perto da red zone, já na red zone de fato, fazem o touchdown e ali o jogo começa a sair do controle do Dallas Cowboys, que vai pro punch. Teve uma recepção absurda do Jake Ferguson, teve outro drop inexplicável do CeeDee Lamb, e teve o Dak Prescott, o drive acabou ele aceitando um sack inexplicável numa 3ª+5, que tirou os Cowboys do alcance de um field goal ou do alcance de tentar uma conversão de 4ª descida. Um quarterback que recebe esse dinheiro que o Dak Prescott recebe, ele não pode aceitar esse sack que o Dak Prescott aceitou. E é a história do Dak Prescott, né? Ele tem momentos, ele tem sequências que ele joga em nível de MVP, tem momentos de precisão absurda, de leituras perfeitas, e tem momentos que ele aceita um sack inexplicável. Não tem como um quarterback titular na NFL, né? Mas ainda mais um quarterback que, sim, você pode gostar ou não do Dak Prescott, mas a gente considera ele é um titular de ótimo nível, em geral. Não pode aceitar esse sack. Packers recuperam a bola, mais um touchdown, um passe lindo do Jordan Love. Teve um avanço longo pro Romeo Doubs também, 20-0. E aí o trem descarrilha de vez, o Dak Prescott lança uma pick six. Bizarro. Os Packers vão pro intervalo vencendo
por 27-7, né? Depois que os Cowboys conseguiram um touchdown ali na última campanha do primeiro tempo. Os Cowboys começam com a bola no segundo tempo. Dak quase foi interceptado. Você tá perdendo por 27-7. Você tem ali uma quarta descida para quantas jardas na linha de gol? Quarta para 10. É um pouco longe, né? Quarta para 10 na linha de 16 jardas, na verdade. Cara, eu sei que é arriscado, mas é aquela famosa, o que é um peido pra quem já tá todo cagado, né? Ali, você chuta o field goal, você corta a vantagem dos Packers de 3 posses de bola pra 3 posses de bola, né? Não detestei essa decisão do Mike McCarthy, e era um momento que a equipe ainda tava correndo com a bola, com o Tony Pollard, então parecia que não entendia a gravidade da situação. Mas enfim, os Cowboys chutam um field goal 27-10, os dois times trocam touchdowns, o Packers faz touchdown e ali 34-16. E aí no último quarto, os Cowboys conseguem 2 touchdowns e conversão de 2 pontos. Aí 48-32 soa bem melhor do que o jogo realmente foi, né? O jogo já estava decidido, os Packers já estavam ali naquele modo prevent, né? Que ele não quer deixar o Cowboys fazer um touchdown rápido, né? Então eles conseguiram avançando e tal, aproveitando os espaços que a defesa dos Packers deu, mas o jogo já estava decidido. Ali era gastar relógio e entrar no avião para voltar para Green Bay. Não se deixe enganar. Foi um completo desastre para o Dallas Cowboys. E começando pelo lado dos Packers, que vitória pro Matt LaFleur, que vitória pro Jordan Love. Esses jogadores jovens no corpo de recebedores, Romeo Doubs, Luke Musgrave, Dontavius Winks. Até o Christian Watson apareceu pouco, né? Ele que vem lidando com muitas lesões. Jaden Reed também, que vinha jogando muito bem, acabou sem recepção, né? E é um time que tem uma visão no ataque, muito play action, aquela escola Kyle Shanahan, passes rápidos, passes precisos, e quando precisa esticar o campo, o Jordan Love tem braço de sobra para fazer isso e mais, e tem recebedores velozes que, graças ao bom esquema, conseguem se desmarcar. É um ataque que está funcionando muito bem, e uma defesa que jogou muito bem, né? De novo, enquanto o jogo estava competitivo, uma defesa tão questionada. Vamos acompanhar a situação física do Jair Alexander, né? Porque ele é o principal cornerback da equipe, é o melhor jogador dessa defesa. Terminou a partida machucado, mas a defesa dos Cowboys, a defesa dos Packers jogou realmente um nível altíssimo. Esse jogo já está definido para o Divisional Round, Green Bay Packers contra San Francisco 49ers. Caras ali da mesma coaching tree, o Mike LaFleur e... O Matt LaFleur, desculpa, o Mike LaFleur é o irmão dele. O Matt LaFleur foi assistente do Sean McVay nos Rams, depois foi para os Titans, depois foi para o Green Bay Packers, né? Mas é tudo ali na mesma árvore genealógica, né? O Sean McVay era um assistente do Kyle Shanahan. Vai ser bem interessante, porque esse time dos Packers tá voando ofensivamente. O Jordan Love é um dos quarterbacks mais quentes na NFL no último mês. Eu acho que o 49ers é bem favorito. Eu vou falar sobre confrontos no final do podcast, mas é um jogo bem interessante. E do lado das Cowboys é aquilo, né? Você pode estar escutando o programa, o Mike McCarthy foi demitido. E se eu tivesse que apostar aqui, se eu tivesse que, dizer sim ou não, eu diria não. Porque o Jerry Jones, ele odeia demitir treinadores, né? O Jason Garrett ficou uns 3 anos a mais do que ele deveria no comando, né? Então, eu não acho que vai acontecer. Eu acho que deveria acontecer, mas eu não acho que vai acontecer. O Dak Prescott, que quer o novo contrato, mas ele não se ajuda. Não se ajudou nessa reta final do contrato antigo dele, né? Ele que tem mais uma temporada, 2024, e seria o ano para ele renovar. Mas de novo, o Jerry Jones gosta de pagar os seus jogadores, então também acho que ele acaba renovando, né? Mas complicado, né? Quanto tempo você consegue continuar batendo na mesma barreira até você decidir fazer algo diferente, né? Mas eu sinceramente acho que
O Mike McCarthy eu demitiria, mas o Dak Prescott eu manteria e manteria essa base. Tem algumas mudanças a serem feitas. A equipe precisa de reforço no miolo da defesa, eu digo miolo, tanto defensive tackle quanto linebackers. Precisa de mais um wide receiver, porque o Michael Gallup teve um jogo muito bom, mas não sei se ele e o Brandon Cooks consistentemente vão conseguir ser esses caras seguindo em frente. O Tony Pollard, ele não tem a mesma explosão. É um cara que estava na franchise tag, é um cara que você pode seguir em frente. E o Dak Prescott, cara, é porque é complicado, né? Ano após ano, ele decepcionando na pós-temporada, mas uma hora você acredita que ele não vai decepcionar, né? Não tem uma opção melhor e a forma como esse elenco dos Cowboys está hoje, né? Tem muitos veteranos no auge das suas carreiras. Eu não acho que é um momento de reconstrução e você não vai encontrar uma versão melhor do que o Dak Prescott. Então, troca o treinador, traz um novo treinador. Bill Belichick tá aí, quem sabe, né? Um cara pra vencer nesse momento, mas eu iria... Se o Jerry Jones perguntasse o meu conselho, eu ia sugerir com veemência que o Mike McCarthy fosse demitido. Pra mim ele não é um bom treinador. Pra mim, sim, ele é ok. Venceu um Super Bowl com um dos maiores quarterbacks de todos os tempos, Aaron Rodgers, no auge. Tirando isso, decepções após decepções no Green Bay Packers. E agora os Packers agora estão indo à forra, né, com o Mike McCarthy, né, porque os Cowboys têm sido dominados aí pelo Green Bay Packers nos últimos anos. O Detroit Lions derrotou o Los Angeles Rams por 24-23, a primeira vitória em jogo de playoff da equipe em 32 anos. Esse que vos fala aqui tinha... Foi 5 de janeiro de 1992 a última vitória do Detroit Lions nos playoffs. Eu tinha 5 meses, ia fazer 5 meses de idade. Grande vitória, grande jogo, um primeiro tempo espetacular, o segundo tempo menos pontos, as duas defesas se ajustaram bem e os Lions conseguem a vitória porque foram melhores na Red Zone. Red Zone são as 20 jardas finais do campo, é um setor que os times costumam treinar separado, se eu não me engano é quinta-feira ou sexta-feira que os times treinam Red Zone, porque é um jogo diferente quando você chega ali, né? O campo mais apertado, você tem menos espaço e você tem que ter jogadas específicas e você tem que saber jogar nesse pedaço do campo. Os Rams foram 3 vezes a Red Zone e chutaram 3 field goals curtos, né? Um field goal de 24, um field goal de 27 e outro de 29. Eles chegaram perto de chutar um field goal que ali não seria na Red Zone, mas foram empurrados para fora, tiveram que ir pro punch. Então, o desempenho ali, não literalmente nas 20 jardas finais, né? Ali nas proximidades, os Rams não conseguiram converter. Enquanto os Lions tiveram um touchdown de 1 jarda, um touchdown de 10 jardas e um touchdown de 2 jardas. Então, a equipe chegou e conseguiu os touchdowns, né? É a diferença de um jogo que ainda assim foi decidido por 1 ponto, né? Os Rams tiveram 357 jardas contra 255 dos Lions. Não significa que os Rams foram melhores. Acho que foi um jogo bem equilibrado. Mas os Lions executaram melhor na reta final do campo, né? Na região ali importante. Então, todos os méritos aí pro Detroit Lions. A defesa da equipe, que é uma defesa questionável, conseguiu aparecer o suficiente, conseguiu limitar bastante o Kyren Williams, running back da equipe dos Rams. Eles deram poucas carregadas para ele se machucou no final do jogo ali, mas antes disso ele teve 13 carregadas apenas para 61 jardas. A secundária cedeu ali bastante recepções longas pro Puka Nacua. Teve uma recepção, um touchdown longo do Tutu Atwell também. Mas tirando essas big plays, né? 2 big plays, obviamente, né? Um touchdown do Puka Nacua e o do Tutu Atwell. A defesa dos Lions, quando chegava naquela região do campo ali mais curta, eles conseguiram segurar muito bem.
O Matthew Stafford foi bem protegido, mas o Aiden Hutchinson conseguiu umas pressões em momentos importantes, em terceiras descidas e tal. Então, a defesa dos Lions jogou o suficiente, enquanto o ataque no primeiro tempo foi fantástico. O Ben Johnson, cada terceira descida que os Rams conseguiam converter com uma grande chamada dele, o salário anual que ele vai ter como head coach numa próxima franquia, na próxima temporada, aumentou $1 milhão, teve um grande jogo. Vamos pro jogo, campanha por campanha, porque foi uma partida muito boa. Primeiro drive perfeito do Detroit Lions, touchdown, não tem irretocável, a equipe avançou bem, gastou 5 minutos no relógio, terminou com o touchdown do David Montgomery. Os Rams chutam um field goal, eles têm uma falta na terceira descida que manteve o drive vivo, Stafford pegando fogo, um passe desviado na terceira para gol, a equipe acaba chutando um field goal, primeira ida à red zone que eles não conseguem converter. Próximo drive, os Lions conseguem mais um touchdown, teve um avanço longo com o Josh Reynolds, né, ex-jogador dos Rams, né, lei do ex, funcionando mais uma vez. O drive termina com o touchdown do Jahmyr Gibbs, 14-3. Os Rams conseguem o primeiro touchdown da noite com um avanço longo com o Puka Nacua, belo desenho de jogada, 14-10, ele avança 50 jardas. Você viu o lance, né? Ele faz meio que um crossover ali na linha de scrimmage, próxima linha de scrimmage, consegue se desmarcar. Lions mais um touchdown. O Jared Goff completou os 10 primeiros passes dele no jogo. O primeiro passe incompleto foi nesse drive. E termina com um touchdown do Sam Laporta numa quarta descida. Sam Laporta, que era dúvida pro jogo de hoje. Tô gravando aqui na madrugada de domingo pra segunda. E ele jogou bem, né? Não teve grandes números, mas uma bela recepção para touchdown. E a presença dele, por mais que ele estivesse limitado, não foi tão envolvido. Você ter o Sam Laporta, que ele vai tão bem na red zone, foi gigantesco. E méritos pro Dan Campbell, né? Dan Campbell extremamente agressivo em situações de quarta descida. E é o que eu falo aqui, no agregado, quando você vai consistentemente para quartas descidas, quando você tem um padrão e você vai sempre, no agregado você vai sair com um saldo bem positivo. E os Lions são uma prova disso, né? Os Rams conseguem um touchdown no drive seguinte, né? Um belo passe do Stafford pro Tutu Atwell, aquele que eu citei. Teve uma 4ª-5 que os Rams converteram, foi uma excelente chamada pro Cooper Kupp. O chama que veio que não é muito de quarta descida, nessa ele foi. E aí no próximo drive teve uma 4ª-5 que teve uma falta clara de neutral zone infraction, mas a arbitragem marcou false start. Aí virou uma 4ª-10 e os Lions tiveram que ir pro punch. Explicação para quem tá começando a acompanhar agora ou quem não sabe a diferença, né? O jogador da linha defensiva, o defensor, ele não pode chegar ali na zona neutra, né, que é a linha que divide as duas linhas de scrimmage. Ele não pode ir ali, fingir que vai pra forçar, porque na reação o jogador da linha ofensiva vai acabar se movendo, né? É quase impossível você ficar parado ali quando o cara chega a cruzar a linha. Então, muitos lances acontecem isso. Fica, foi neutral zone infraction ou foi false start. False start é quando o jogador da linha ofensiva se mexe antes do snap. Claramente, o defensor dos Rams cruzou a neutral zone infraction, né? E a arbitragem mesmo assim marcou false start. Foi um erro. O jogo vai para o intervalo 21-17. Os Rams abrem o segundo tempo com um punch. Teve um lance que o Stafford estava com o Kupp livre, né? O Cooper Kupp livre. O Aiden Hutchinson consegue pressionar e o Stafford erra o passe. Foi o que eu falei sobre o Aiden Hutchinson conseguir pressões em momentos importantes. Teve uma interferência clara, não marcada a favor dos Rams. Não foi uma boa noite da arbitragem. Tiveram alguns erros. Drive seguinte, field goal do Detroit Lions, 24-17. Teve um avanço de 30 jardas numa 3ª-8, que foi uma baita chamada do Ben Johnson. E aí um sack dos Rams tirou a equipe de condição de ir para a quarta descida. Field goal longo, 54 jardas, 24-17.
Mais um field goal dos Rams, mais uma vez eles chegam na red zone e não conseguem. O Stafford leva uma pancada absurda, foram basicamente 3 pancadas no mesmo lance. Deveria ter sido roughing the passer, porque ele leva uma pancada no capacete, ainda assim a arbitragem não marca. Ele cai, ele bate com a cabeça e os olhos dele meio que viram pra dentro do crânio, né? Foi bem assustador. Eu fico muito surpreso dele ter sido liberado no protocolo de concussão, né? Difícil acreditar que ele não sofreu concussão, mas enfim, ele volta pro jogo. Tá 24-20 pros Lions. Punch dos Lions, mais um field goal dos Rams, mais um drive que morre na red zone. A terceira de 3 idas à red zone que terminam em field goals, 24-23. Os times trocam um punch. Um dos Rams ali teve uma falta de interferência não marcada, se não me engano, no Puka Nacua. Teve um holding ofensivo dos Rams que tirou a equipe de condição de chutar um field goal. E aí os Rams precisam ir pro punch e nunca mais recebem a bola de volta. Os Lions gastam o relógio, tem algumas chamadas bem ousadas ali do Dan Campbell de passes, né, para converter ali, em vez de só correr com a bola. Os Rams chamaram os timeouts ali, que é clássico do Sean McVay, né? O Sean McVay pede muito timeout durante o jogo, queima esses timeouts e chega em situações como essa, sem timeout para parar o jogo. É um problema dele, mas aí a equipe não tinha timeout. E os Lions vencem a partida, como eu falei, a primeira partida que eles vencem de playoffs em 32 anos, que é uma sequência absurda se você parar pra pensar, né? 32 anos sem vencer um jogo de pós-temporada. Grande atuação do Jared Goff. Eu acho que eu sou culpado disso também, né? De dar muitos méritos pro Ben Johnson, coordenador ofensivo da equipe, mas o Goff também tá jogando num nível que ele amadureceu. Ele é um quarterback melhor que ele era no Los Angeles Rams, apesar dele ter passado por bons momentos nos Rams, né? Acho que a carreira dele nos Rams é um pouco subestimada. Ele jogou muito bem em 2018. Ele levou o time... Não levou, mas ele fez parte de um time que chegou no Super Bowl. E a gente vê um jogador mais maduro. Ele tem limitações, ele não consegue improvisar e tal, mas tem um baita braço, tem muita precisão e desempenha esse ataque perfeitamente, muito bem protegido. Foi sacado 3 vezes, mas em geral ele é muito bem protegido. Os Rams têm muito mérito em ter conseguido limitar o jogo terrestre, né? Que parecia que os Lions iriam conseguir atropelar, mas eles terminaram com apenas 79 jardas terrestres. Foi mais o Amon-Ra St. Brown aparecendo com 7 recepções para 110 jardas, o Josh Reynolds e o Jahmyr Gibbs aparecendo como recebedor também. Lions avançam, vão enfrentar o San Francisco 49ers. Vou falar no final do podcast sobre os confrontos, como é que estão os cenários antes da segunda-feira. E do lado dos Rams, a equipe eliminada superou expectativas nessa temporada, conseguiu repor posições ali, encontrou peças principalmente na defesa e encontrou uma super estrela no Puka Nacua, né? O cara que foi um dos melhores wide receivers da NFL nessa temporada, bateu o recorde de jardas em um jogo de playoff, depois de ter batido o recorde de recepções e jardas por um calouro na temporada regular. É um jogador fantástico, faz tudo que você precisa de um wide receiver, né? Ele corre bem rotas, bom após a recepção, tem mãos seguras, é o cara perfeito, e os Rams têm uma baita dupla com ele e com o Cooper Kupp, que não apareceu tanto. Ele teve uma conversão de quarta descida, mas não apareceu tanto. E o que faltou para os Rams foi isso, eficiência na red zone. Os Lions têm méritos por terem conseguido evitar, mas eu não fui muito fã das chamadas da equipe na red zone. Eu achei que o Sean McVay chamou um bom jogo por 80 jardas do campo. Nas 20 jardas finais eu não gostei. O Stafford fez uma partida muito boa. Eu falei sobre isso no Twitter. Ele tem o maior arm talent que eu vi um 2. Não é o maior, porque o maior é o Mahomes, mas é um dos caras com mais talento no braço que eu vi desde que eu comecei a acompanhar futebol americano, né? Porque ele tem um canhão no braço, capacidade de fazer todos os passes, seja ali aquele
um pouco mais de toque, aquela bola que faz um arco maior, aquele laser ali intermediário, aquele passe com mais precisão curto, vários ângulos de braço, sem olhar para o alvo. É bizarro o que o Stafford faz. É um dos jogadores mais talentosos assim na posição de quarterback. Acho que já jogou na NFL, sinceramente. Teve alguns momentos que ele não conseguiu corresponder na carreira, né? Ele não correspondeu ao talento que ele tinha. Mas isso eu tô falando como passador, né? Mas o que ele é hoje, o que ele foi em vários momentos nos Lions e o que ele foi no ano do Super Bowl, realmente é um cara talentosíssimo que parecia que a carreira tava acabando, né? Ele tava lidando com problemas nas costas e tal. Especulou-se uma aposentadoria e agora ele volta a jogar muito bem. Com 35 anos, não tem por que imaginar que ele não possa ter mais uns 2, 3 anos pela frente. Eu não acho que é nenhum absurdo. Deixa eu ver como é que tá o contrato do Stafford. Ele tem mais 3 temporadas de contrato, então eu imaginaria que ele vai cumprir esse contrato. E esse elenco dos Rams deu uma encorpada esse ano, né? Ainda tem... Claro, é um time que tem draftado muito bem em terceiro dia, né? Terceiro dia, quarta, quinta, sexta, sétima rodada. A equipe tem muitas escolhas nesses dias, porque troca as escolhas altas, seleciona ali meio que no atacado, pega o maior número possível de jogadores e tem encontrado caras. Tem conseguido encontrar e eles... O segredo, eu acho que pouca gente fala dos méritos dos Rams nessa era aí que eles trocaram todas as escolhas de primeira rodada, é que eles conseguem... Essa conta fecha porque eles encontram muitos caras ali no terceiro dia do draft, né? Mas eu acho que foi uma temporada positiva para os Rams e eu acho que é um time que vem forte para a próxima e os Lions avançam na pós-temporada. Vamos falar agora dos jogos. A gente já tem um calendário, tem muita coisa ainda que vai ser definida com as partidas da segunda-feira. No sábado, o Houston Texans, tá garantido, o Houston Texans vai jogar a primeira partida do sábado, que vai ser 6h30, horário de Brasília. Eles foram a seed número 4, então se o Buffalo Bills derrotar o Pittsburgh Steelers na segunda-feira, vai ser Baltimore Ravens contra Houston Texans em Baltimore. Se os Steelers derrotarem o Buffalo Bills, que seria uma grande zebra, aí o Houston Texans viaja para Kansas City para enfrentar os Chiefs, que também seria no sábado às 18h30. De qualquer jeito, o jogo do sábado garantido vai ser o Houston Texans, 50%. Vai ser contra os Ravens ou contra o Kansas City Chiefs. Um jogo garantido é o Green Bay Packers contra o San Francisco 49ers. 49ers, melhor campanha, foi direto para o Divisional Round. Packers, seed número 7, vai enfrentar São Francisco. Matt LaFleur vai enfrentar o cara que está no topo da árvore do qual ele faz parte, né? O Kyle Shanahan de treinadores. O Kyle Shanahan foi... ele trabalhou com o Matt LaFleur e tal, e é um jogo bem interessante. A defesa dos 49ers tem um miolo muito mais forte que a do Dallas Cowboys, então não vai ser tão simples para a equipe correr com a bola e conseguir avanços nesse setor como foi para Green Bay nesse domingo, né? E tudo deu errado pro Cowboys, né? A atuação não deu errado, questão de sorte, mas uma atuação completamente pavorosa. E você vai mudar da água pro vinho, né? Você vai pro melhor time da NFC agora em São Francisco. Os 49ers são favoritos por 9,5 pontos. E nesse momento aqui, 1h35 da manhã, a linha já tá andando na direção do 49ers, né? Então você pode acordar e já tá 49ers menos 10, vitória dos Packers 4,75, se você tiver com coragem, 50 pontos. Hoje eu tô pendendo pro 49ers. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, mas hoje eu tô pendendo para o 49ers. No domingo, fique de olho porque são horários diferentes no domingo. Às 5 da tarde, o primeiro jogo, 5 da tarde, vai ser o Detroit Lions, que vai receber o vencedor entre Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers, que acontece nessa segunda-feira. Então, mais um jogo para ficar de olho aí. Acho que os Lions serão favoritos contra qualquer um dos dois. Serão mais favoritos contra o Tampa Bay Buccaneers, mas
eu chutaria ali um Lions -3. Dependendo de como for o jogo dos Eagles também, com os Bucks, que não terá o A.J. Brown, que é um baita desfalque. Mas a gente já sabe que vai ter Lions 5 da tarde. E às 8h30, o horário de Brasília, é aquela enrolação. O único time da AFC que não vai jogar nesse domingo, com certeza, é o Houston Texans, né? Se o Buffalo Bills derrotar o Pittsburgh Steelers, eles são a seed número 2. E eles recebem o Kansas City Chiefs nesse domingo. E os Ravens jogam no sábado contra os Texans. Se os Steelers vencerem, a gente tem Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens. E o Kansas City Chiefs joga no sábado, recebe o Houston Texans. Aqui é muito difícil porque literalmente são 4 times possíveis. Não tem como fazer muita prévia. Escute o podcast Cara dos Esportes ao longo da semana. Tem um episódio de quinta-feira com preview da rodada exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador. Link tá na descrição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um obrigado especial a você que está escutando o podcast Cara dos Esportes de futebol americano pela primeira vez. De repente você está chegando agora no esporte. Foram 3 jogos fracos e um jogo muito bom. Esse último jogo fechamos com chave de ouro o final de semana. Então até a próxima. Tem episódio madrugada de segunda para terça, falando de Eagles e Bucks e Steelers e Bills. Então até lá. Tchau.